Eu li o artigo de opinião do Gerard Baker. A história se repete no Irã. Ele diz, abre aspas, não é antipatriótico demonstrar ceticismo sobre a nossa capacidade de lutar e vencer esse tipo de guerra. Fecha aspas. Claro. E eu acho que essa é uma afirmação bem precisa, já que eu te ouço há tanto tempo, trazendo uma boa dose de realismo. É fácil dizer que temos o maior exército do mundo, mas quando a gente olha para a realidade, até do que aconteceu ontem, o que fazemos? Bem, fizemos alguns ataques defensivos, mas bombardeamos locais de lançamento de mísseis, bombardeamos barcos e outros recursos que, pelo visto, o Irã tem de sobra, como você vive lembrando. E quando a gente passa para a ideia de que os sauditas precisam pensar nisso, se não conseguirmos algum tipo de acordo de paz, que parece estar sendo discutido, eles vão ter as usinas de dessalinização atingidas. A infraestrutura deles vai ser atacada. Os iranianos têm recursos suficientes para destruir muitos, mas muitos alvos realmente importantes. E eu diria que as usinas de dessalinização são um problema humanitário para os sauditas. Eles vão ficar sem água potável. Então, a realidade de simplesmente dizer vamos lutar e vencer não é tão simples assim, como você, Daniel Davis, vem apontando já faz um bom tempo. Então, em que ponto a gente está nisso? Você acha que o Donald Trump está disposto a não insistir numa rendição incondicional, mas seguir em frente e concordar com isso, o que parece ser, pelo menos, um esboço de acordo, para reabrir os portos, reabrir o Estreito de Hormuz e depois conversar com mais calma sobre o programa nuclear? É mais ou menos o que a gente tem até agora de manhã, embora alguns lados digam que sim e outros digam que não. E claro, tudo depende do que os Estados Unidos dizem, mas autoridades iranianas negam, com algumas ressalvas, digamos assim. Eu sei que é muita coisa para destrinchar, Daniel, mas a gente tem mesmo muita coisa para destrinchar agora. Certo, vamos começar pelo aspecto militar. Esse é, sem dúvida, um problema militar impossível de vencer para os Estados Unidos. Não importa se você olha para as planilhas comparando quem tem mais poder do outro lado, a vantagem é esmagadoramente nossa. Nosso orçamento no ano passado foi de $1 trilhão. O deles foi de mais ou menos 12 bilhões, algo assim, uma fração do nosso. Claro, o equipamento deles é antigo, eles não têm muito, e por aí vai. Mas eles têm o que é necessário para defender o próprio país. O nosso problema militar é muito maior do que o problema militar do Irã. E é difícil até exagerar isso, porque entra em jogo a questão geográfica. Não é só que o país tem mais ou menos o tamanho da Europa Ocidental. Ele também tem praticamente toda a parte oeste, quase metade do território, formada por uma imensa cadeia de montanhas. Isso torna praticamente impossível uma invasão por terra, e é por isso que nunca sequer pensamos em enviar tropas terrestres. Além disso, é quase impossível vencer pelo ar, porque eles têm todos esses bunkers subterrâneos escavados em montanhas de granito. Eu já estive dentro de um dos nossos complexos, em montanhas de granito, projetado para resistir a uma explosão nuclear, quando eu ainda estava na ativa. E eles são basicamente construídos do mesmo jeito. Então não tem como tirar eles de lá. Não importa quantos mísseis a gente tenha, porque não conseguimos penetrar tão fundo nas montanhas. Então eles vão manter a capacidade de atingir, como você mencionou há pouco, usinas de dessalinização, infraestrutura de petróleo, de energia, campos de gás, o que for, se essa guerra recomeçar. E isso dá a eles uma enorme vantagem nas negociações, e eles sabem muito bem disso. Então agora ficamos com a pergunta: o que o presidente Trump pode fazer? Eu, claro, defendo que a gente nunca deveria ter começado essa guerra. Mas começamos, e agora temos o que temos. Como é que a gente sai dessa situação? O Irã está dizendo, olha, queremos negociar um acordo. Esse bloqueio e os ataques dos primeiros 40 dias realmente causaram muito dano e sofrimento para o lado iraniano. E eles têm um grande incentivo para encerrar isso. Mas eles não querem ter que voltar e passar por tudo de novo daqui a 6 meses, 9 meses
ou quando nós, Israel, estivermos prontos para atacar de novo, do ponto de vista deles. Então eles dizem o seguinte: olha, eu quero pelo menos 12 bilhões de dólares dos meus fundos liberados de imediato e um alívio das sanções que vai ser implementado aos poucos, conforme as negociações avançarem. E aí temos um processo em duas fases do lado iraniano. A primeira é reabrir o estreito, o que eles dizem que vão fazer, mas com algumas condições. Eles querem o reprocessamento e outras coisas. Depois que passarmos dessa etapa, aí sim começamos a falar sobre a negociação do programa nuclear e tudo mais, que segundo eles está em pauta. Isso é algo positivo, mas isso significa que o presidente Trump teria que fazer algo que ele vem ridicularizando no Truth Social, dizendo: Obama deu bilhões em dinheiro vivo para o Irã, e por aí vai, no acordo de 2015. Só que agora o Irã está dizendo que precisa de ainda mais do que aquilo, antes mesmo de começar as negociações da primeira fase. Esse é o grande problema que enfrentamos neste momento. É isso mesmo. E tudo isso sem uma mudança total de regime. Deixando de lado se eles vão receber algum dinheiro adiantado, o que seria um constrangimento para todo mundo, na minha opinião, ou se o estreito é reaberto e a gente permite que os portos deles voltem a funcionar primeiro, o que ajudaria bastante a aliviar esse acúmulo de navios e toda essa confusão no transporte marítimo. Mas vamos supor que isso aconteça. Será que Donald Trump estaria disposto a aceitar menos do que ele vem prometendo, só para tentar sair desses problemas que todos nós estamos enfrentando por causa do efeito dominó na economia? E mais importante ainda, é entender que sem uma mudança de regime, o que, claro, envolveria toda a complexidade militar que você mencionou e muito mais, os iranianos sabem que a qualquer momento, daqui para frente, eles podem voltar a fechar o Estreito de Hormuz. Eles já fizeram isso antes e sabem perfeitamente que podem fazer de novo. Pois é, esse é exatamente o ponto. E eu acho que eles, na verdade, eles disseram hoje de manhã: nunca mais voltaremos às condições de antes da guerra. O Estreito de Hormuz pode estar aberto e vai continuar completamente aberto desde que todo mundo pague uma taxa. Eles dizem que não é um pedágio, vamos ser precisos, é uma taxa. Mas seja lá como chamem, é isso. Eles nunca vão abrir mão do controle disso. Então, qualquer acordo que os Estados Unidos achem que vão conseguir, precisa incluir esse ponto. Caso contrário, não vai haver acordo, além do dinheiro e de todo o resto. E é difícil imaginar por que eles voltariam atrás nisso, tendo essa vantagem nas mãos, para simplesmente abrir mão dela, com base só em uma palavra, uma promessa da nossa parte. Porque, convenhamos, nossa palavra não tem sido muito confiável nesses últimos 2 anos, com as guerras que começamos em 25 e 26. Então, é mais ou menos aí que também no lado das dificuldades. Mas, para o presidente Trump, eu acho que ele está se complicando cada vez mais agora, cavando um buraco ainda mais fundo e tornando tudo mais difícil, porque ele continua zombando das coisas do acordo do Obama, lá de 2015. Só que ele vai ter que fazer algo meio parecido com aquilo, senão não vai conseguir ter sucesso. E a base dele sabe muito bem disso. Na verdade, acho que foi hoje de manhã que o Jack Keane estava lá dizendo: não faça um acordo, senhor presidente. Não faça, porque eles não vão cumprir. E por aí vai. Não há confiança de nenhum dos lados. Mas o problema é que vai ter que haver, Brian. Porque se não houver, olha, eu já tô cansado de pagar $95 para encher o tanque do meu carro branco. Sabe o que eu quero dizer? E isso só vai piorar se a gente não resolver essa situação logo. Bom, falando sobre o acordo de 2015, quero dizer, os iranianos também não são confiáveis. Eles deveriam limitar a produção de urânio, mas construíram mais centrífugas e avançaram ainda mais na direção de conseguir uma arma nuclear. O Hans Blix aparecia de vez em quando, mandava uma carta com palavras duras, e nada acontecia. Eles simplesmente continuavam seguindo o próprio caminho e ainda financiando organizações terroristas por procuração. Então, o regime é mau, é perverso,
Acho que todos nós podemos concordar com isso. Mas não parece que a gente consiga realmente fazer alguma coisa, e curiosamente parece que eles estão em vantagem agora. Daniel Davis, você acha que isso poderia ter sido previsto lá no começo? Eu sei que você não queria iniciar essa guerra desde o início, mas será que o governo considerou a possibilidade de o Irã acabar ficando em vantagem no final das contas? Eles deveriam ter feito isso. Eu conversei várias vezes com o Joe Kent, depois que ele saiu do Odeni, e ele me confirmou que sim, o presidente foi avisado por várias pessoas, gente de alto escalão da inteligência e das Forças Armadas. Disseram para ele que, se atacasse, havia uma grande chance de o Irã assumir o controle do Estreito de Hormuz e talvez nunca mais abrir mão disso. Outras pessoas disseram o contrário, que o Irã não faria isso, ou que se fizesse, a gente conseguiria retomar o controle. Infelizmente, ele ouviu quem dizia o que ele queria ouvir. E foi por isso que acabamos entrando nessa situação. Agora, eu discordo um pouco da afirmação de que o Irã continuou quebrando todas as promessas e reprocessando material, e por aí vai. Eles só fizeram isso depois que a gente saiu do acordo. Enquanto estavam dentro dele, em grande parte, cumpriam o que foi combinado. E toda vez que o Hans Blix ou outras pessoas apontavam algum ponto fora do padrão, eles voltavam a cumprir as regras, até a nossa saída. Mesmo quando aumentaram para 20 e depois para 60, disseram que voltariam para 3,67 se nós voltássemos para o JCPOA. Então tem isso. E claro, nós nunca faríamos isso depois que já tínhamos saído. E agora, de novo, estamos onde estamos. Se deveríamos ou não ter saído, isso já não importa. O fato é, estamos aqui. E a pergunta é, como é que a gente sai dessa? Bom, tem mais um ponto que eu quero te perguntar, Daniel Davis, antes da gente encerrar hoje. Essa ideia de reunir vários países árabes sob um grande acordo de Abraão. Eu adoro essa ideia. Conceitualmente é linda. Todo mundo pode negociar, conviver bem, sem ninguém jogando bomba em ninguém, e cada um mantém o seu próprio país. Tudo certo. Mas qual é a probabilidade de isso acontecer? Eu sei que os iranianos nunca aceitariam paz com Israel. Eles odeiam Israel, querem tirá-lo do mapa. Mas e os outros países árabes que ainda não assinaram os acordos de Abraão? Será que eles vão deixar de lado a animosidade, o ódio e aceitar a ideia de Israel existir ali? Na verdade, a Arábia Saudita é meio que a peça central disso tudo. É o que tanto Israel quanto os Estados Unidos vêm tentando alcançar desde que os acordos de Abraão foram anunciados. E a Arábia Saudita sempre disse que está aberta à ideia. Eles estariam dispostos, se, e esse é o grande se, Israel reconhecer um Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia e garantir liberdade ao povo. Eles disseram, essa é a nossa condição inegociável. A partir daí, queremos avançar e os outros países acabariam seguindo o mesmo caminho. Existe um acordo possível aí. Há uma expansão dos acordos de Abraão que poderia trazer muita paz para a região. Mas isso vem acompanhado, de acordo com a posição política atual de Israel, de uma espécie de pílula venenosa, qualquer coisa que envolva um Estado palestino. Eles nem sequer consideram essa possibilidade. Então isso já nasce morto, porque a Arábia Saudita é categórica em dizer que não vai ceder nesse ponto. Existem outras áreas em que eles podem cooperar, e há interesse geral nisso. Mas nesse ponto não há concessão, nem de um lado nem do outro. Então, no fim das contas, tudo fica parado. Então, se a proposta da Arábia Saudita realmente avançar, e eu sei o quanto isso é pedir, você teria a criação de um Estado palestino nas regiões que mencionou. A Arábia Saudita passaria a aceitar a ideia dos acordos de Abraão. Isso traria junto outros países árabes. Essa concessão por parte de Israel funcionaria para todos os outros países, presumivelmente com exceção do Irã. Não, eu acho que sim. Acho que a maioria dos outros países também quer isso. Eles adorariam viver em paz. Todos esses países do Golfo,
que foram atingidos por essa guerra, não querem nada mais do que ver todos os motivos para a guerra fora de questão, para poderem simplesmente trabalhar, vender petróleo, ganhar dinheiro com isso e cuidar da própria população. Eles adorariam isso. Mas esse é um problema bem grande, que até agora nunca foi resolvido. E eu presumo que a partir desse momento o Hezbollah deixaria de receber financiamento. O Hezbollah não conseguiria o que quer, que é a erradicação de Israel, mas todos os outros países provavelmente parariam de financiar os terroristas. Isso não é algo em que as pessoas costumam pensar por aqui, mas tanto o Hamas, quanto, especialmente, o Hezbollah e os Houthis, todos já declararam que estão lutando por causa do que acontece com os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Se isso for resolvido, e os Houthis já mostraram isso na prática, quando Israel cumpre o que promete em relação a cessar-fogos ou acordos, eles recuam. Então, há todos os motivos para acreditar que o Hezbollah também recuaria, porque eles também não querem ficar levando mísseis israelenses e tiros de tanque toda vez que algo acontece. Eles adorariam não ter que fazer isso mais. Então, se a gente conseguisse chegar lá, haveria muitos efeitos positivos em cadeia. A gente vai descobrir um dia. Daniel Davis no programa Deep Dive, toda terça-feira, aqui no 55KRC Morning Show, às 8h30 da manhã. Acompanhe ele durante a semana e todas as conversas que ele tem com outras pessoas. Obrigado pelo seu tempo. Como sempre, Daniel Davis. Sempre um prazer, Brian. Até a próxima. Aproveite a sua semana. 842 55KRC, a rádio de debates. A gente vai falar sobre seguro de saúde e como conseguir um mais barato. John Roman vem aí em instantes, não saia daí. So, 55KRC, da iHeart Ring.